Então vamos falar aqui sobre as diferentes técnicas para a construção de frameworks e como que seria a diferença entre elas, né? Então a ideia dessa aula aqui é estar mostrando para vocês através de um estudo de caso qual que seria a cara, né, de uma aplicação que usaria um determinado framework, um determinado tipo de framework e qual que são as vantagens e desvantagens para a aplicação que está usando das diferentes abordagens que podem ser usadas na construção desse framework, tá? Então, o que a gente vai pegar aqui como exemplo seria um framework para construir aí objetos georreferenciados, tá? Então imagina, por exemplo, que você quer representar alguma coisa georreferenciada, né? E a ideia do framework é justamente permitir que você possa representar qualquer coisa georreferenciada num mapa, certo? Por exemplo, eu quero representar um objeto, ou eu quero representar uma medição, por exemplo, que eu fiz numa determinada área. Então, conseguir todo esse tipo de coisa está representando, utilizando aí o meu framework, tá? Então, a ideia é o seguinte: esse framework ele tem que ser capaz de ser estendido para que a aplicação possa representar qualquer objeto ali do seu domínio como objeto georreferenciado. Então, como eu falei, né, se você tem uma medição, você quer que às vezes ela seja georreferenciada, né? Se você tem, por exemplo, um carro, né, que se move, você pode também querer que ele seja um objeto georreferenciado, né? Se tem uma loja, você tem, sei lá, um usuário, então tem várias coisas que você pode querer mostrar aí no mapa, né? Tá? E uma outra coisa que esse framework tem que permitir que você faça, né, ele permitir que você configure ações a serem executadas a partir de como resposta a eventos, né? Então, por exemplo, se você vai mostrar esse mapa para o usuário, dependendo do que você está mostrando, né? Se você às vezes passar o mouse por cima, ou se você clicar, se você selecionar, de repente você vai querer uma ação diferente dentro daquilo ali, tá? Então a gente vai começar falando aí sobre a herança, né? Sobre como que a gente utilizaria aí o, o, a herança, né, para criar um framework desse tipo, tá? Então a ideia seria mais ou menos isso daí. O meu framework ele iria ter uma classe chamada GeoPoint, por exemplo, né, em que ele ia prover aí uma estrutura de dados padrão, que por exemplo já teria ali a parte ali da latitude, da longitude, né, representados aí, e aí teria métodos abstratos, né, que seriam os hook methods, que seria o onSelect e onDisplay. Né? Lembrando aí que o hook method é aquele método onde você pode pendurar funcionalidades, né, onde você pode colocar novas funcionalidades. Tá? Então o que aconteceria? Se eu tivesse uma classe, seja um veículo, seja uma medição, que eu quisesse que fosse georreferenciada, eu precisaria estender essa classe GeoPoint. Então, todas as classes que estendessem GeoPoints, elas seriam georreferenciadas, tá? Então, por exemplo, imagina aí que eu tenha a classe Measurement, né, que seria a medida. Então, por exemplo, essa classe, ela estenderia a GeoPoint, ela teria ali, por exemplo, o valor e a unidade da medida que eu estou fazendo, tá? E aí ele teria ali, por exemplo, o método onSelect e onDisplay, que estão vindo da superclasse, né? Que vão representar ali a resposta que eu vou dar naquele evento, tá? E também eu vou ter esse método refresh, né? Que seria para, digamos assim, atualizar, né? A medida que já seria um método específico da classe Measurement. Né? A mesma coisa se eu tivesse uma classe veículo, ela também estenderia ali a classe GeoPoint
teria ali a latitude, longitude, o onSelect, onDisplay, e aí nessa classe eu posso adicionar também as informações específicas, como a velocidade, a direção, né? E aí outros métodos, como por exemplo acelerar e frear, certo? Bom, uma grande desvantagem da utilização da herança, né, é que fazendo isso, a classe que estende essa classe que o framework provê, ela fica acoplada nas classes do framework, né? Então, por exemplo, qualquer classe que eu fizesse, qualquer modificação que eu fizesse ali no GeoPoint, afetaria todas as subclasses dela, né? Ou seja, por exemplo, se eu quisesse adicionar um novo método abstrato para um novo tipo de evento, né? E isso aí afetaria todas as subclasses, né? Se eu, por exemplo, decidisse mudar a forma, né, que eu represento uma latitude ou uma longitude, né? Isso aí afetaria os métodos das subclasses que utilizam aquelas variáveis, né? Então, um dos problemas, né, do uso de herança é que esse acoplamento deixa as subclasses muito sensíveis às mudanças que você pode ter. Uma outra coisa é que às vezes é muito difícil você estar reutilizando numa classe da aplicação, numa outra aplicação, né, ou às vezes num outro contexto, aquelas classes. Por quê? Porque elas vão depender do seu framework inteiro, que muitas vezes não inclui só aquela superclasse, inclui também uma série de outras funcionalidades, como talvez a parte que exibiria o mapa, né? Talvez isso não seja leve, né? Então, por exemplo, se eu quisesse pegar aquela classe veículo e utilizar, por exemplo, numa aplicação móvel, ela estaria acoplada naquele framework, né? Ou então, por exemplo, se eu quisesse mandar ela, por exemplo, através de um web service para um outro lugar, onde talvez esse georreferenciamento não fosse tão importante, né? É uma classe que tá acoplada naquele contexto de georreferenciamento, tá? Então é muito difícil você pegar aquilo e estar reutilizando em outro lugar, certo? Bom, agora uma outra abordagem de estar utilizando aí, tá criando um framework seria utilizar a composição, tá? Então como que ficaria no caso o framework com composição? Tá? Então, por exemplo, eu teria ali uma classe chamada GeoPoint, também seria uma classe do meu framework, certo? E essa classe ela permitiria, por exemplo, que eu inserisse nela coisas da minha aplicação, mas seria uma classe, por exemplo, que não seria estendida, tá? Então, por exemplo, eu teria ali a latitude e longitude, que são ali os dados comuns, certo? E aí, por exemplo, naquele atributo ali, info, eu teria, por exemplo, pegaria uma informação que é específica ou do veículo ou da medição e inseriria ali como uma informação adicional dessa classe, certo? Ou seja, eu poderia lá criar, por exemplo, a minha classe veículo com velocidade e tudo mais e falar assim, olha, esse veículo é georreferenciado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir ele como informação na minha classe GeoPoint, certo? Aí falar assim, como é que eu faria então, por exemplo, para configurar as minhas ações, certo? Então, por exemplo, eu utilizaria o listener, né, que seria uma hook class. Então, por exemplo, ao invés de estender a classe, né, e adicionar um comportamento nela, né, para cada tipo de classe georreferenciada que eu tivesse, né, eu teria um listener que eu adicionaria naquela classe e falaria, olha, toda vez que você
que você, por exemplo, for selecionado, você vai chamar em todos os listeners que eu adicionar aí esse método onSelect. Tá? Isso é diferente, né, se a gente voltar aqui na solução anterior, né? Daqui, o que acontece aqui? Se eu tiver, por exemplo, duas classes, né? Vamos supor, na mesma aplicação eu tenho duas classes georreferenciadas. Por exemplo, veículo e pessoa. Se por acaso eu tiver um método onSelect que tiver que fazer a mesma coisa, né? Isso daí já vai me complicar, certo? Agora, por exemplo, eu utilizando composição, o listener eu posso estar adicionando em diversas classes, né? O mesmo listener eu posso adicionar em diversas classes, tá? Isso aí me permite modularizar melhor a lógica da minha aplicação. Então, por exemplo, imagina ali que eu tenha a minha classe GeoPoint, né? Por exemplo, eu poderia ter ali o Zoom Listener ou o Show Info Listener, né? Dependendo da ação que eu quisesse que ele implementasse, né? Então esse listener aí seria uma interface e eu estaria compondo a minha classe GeoPoint com isso. Então, por exemplo, qual que é a diferença? Enquanto na utilização de herança eu preciso que a minha classe da aplicação ela implemente uma classe do framework, né? Aqui, quando eu utilizo composição, eu vou pegar uma classe do framework e vou compor com classes da minha aplicação. Então, agora, por exemplo, minha classe sim, a de Zoom ou a de Show Info aí, ela vai precisar implementar uma interface do framework, mas isso, por exemplo, já vai fazer com que ela seja muito menos sensível aí às mudanças. Então agora ficou mais fácil aí de estar reutilizando esses listeners para diferentes entidades, né? Por exemplo, na abordagem da herança era até difícil que o próprio framework já provesse algumas ações padrão. Ele teria, por exemplo, que talvez fornecer uma biblioteca de funções para que a pessoa chamasse aquilo no momento em que estivesse estendendo ali o ponto georreferenciado, né? Agora, por exemplo, o próprio framework já pode prover diversas classes listener para que a pessoa possa adicionar ou não nas classes dela de acordo com o que ela desejar, certo? Mas vocês devem ter percebido que mesmo assim a classe listener ela ainda precisa ela ainda precisa estar estendendo uma funcionalidade, né? Eu vou ter que implementar, por exemplo, aquela classe do objeto lá, que seria o info, né? Se eu quiser informações adicionais. Então, mesmo assim, eu acabo ficando meio que preso aí à estrutura do framework. E um dos problemas, né, que a gente tem dessa questão do acoplamento e da dependência dessas classes do framework é na questão da testabilidade. Isso aí, tanto eu usando herança quanto eu usando composição, tá? Então, muitas vezes eu vou ter que criar mocks que são classes, por exemplo, do framework, ou vou ter que dar um jeito de prover alguma coisa do framework para poder testar a minha classe, né? De repente, se eu criei um listener, eu vou precisar de todo no caso aqui, eu não cheguei a colocar aqui, por exemplo, o listener recebendo algum parâmetro, né? Mas muito provavelmente o onSelect ele receberia, né, como parâmetro aí alguma coisa para indicar as informações do evento de seleção, né? E talvez, por exemplo, essa classe fosse uma classe específica do framework. Então eu ainda estou acoplado nessa estrutura que, de uma certa forma, acaba reduzindo aí a minha testabilidade, certo? Bom, agora vamos ver aí o uso de reflexão. Como que seria estar utilizando reflexão para
implementar o mesmo framework, tá? Então, o que a gente poderia fazer usando reflexão? A gente permitiria que a aplicação criasse uma classe dela, sem estar necessariamente presa no meu framework, certo? Então, por exemplo, eu criaria a minha classe measurement, certo? E utilizaria, por exemplo, padrões, convenções de nome nos atributos, e eu saberia, por exemplo, que um atributo chamado latitude e um atributo chamado longitude, né, que eu consigo, por exemplo, procurar atributos com esse nome na classe para saber que eles estão representando a latitude e a longitude, sem que eu preciso, por exemplo, ter uma classe comum com isso ou ter uma classe ou, por exemplo, ter que herdar de uma classe que tenha essas informações. Tá? Aí você fala assim, mas com isso daí eu estou prendendo a minha aplicação nesses nomes. Né? Nada impede, por exemplo, que o seu framework permita que você configure quais são os nomes que você quer que ele procure para os atributos de latitude e longitude. Tá? Então, até mesmo essas convenções elas podem ser configuráveis. Tá? Aí a minha classe measurement teria ali, por exemplo, a medida e a unidade, que são ali dados específicos, certo? E eu poderia, por exemplo, ter convenções de nome também naqueles métodos, né? Então, por exemplo, eu poderia falar, olha, todos os métodos começados em select, eles vão ser chamados durante um evento de seleção, né? Todos os métodos começados com display, né, eles vão ser exibidos, por exemplo, no momento de display, né? Então, eu consigo, por exemplo, numa classe normal, né, eu falo assim, ela é totalmente desacoplada em termos de código, sim, tá? Em termos de significado, digamos assim, não. Por quê? Porque se você mudar o nome do método, você está mudando o que ele significa para o framework. Mas é um tipo de acoplamento, né, que a gente chama de acoplamento semântico, né, que ele é muito mais baixo do que o acoplamento que a gente tinha antes. Certo? Então, por exemplo, no caso o framework, né, se ele precisar saber, por exemplo, precisar colocar no mapa, né, incluir um determinado ponto no mapa, né, então ele pode, por exemplo, ir na classe, procurar pelos atributos latitude e longitude, né, para poder, por exemplo, estar incluindo aquele ponto ali no mapa. Tá? Ao invés de ter uma interface ou de ter uma superclasse que defina explicitamente aquilo lá. Né? E se eu quiser usar outros nomes, por exemplo, o framework pode ir ler um arquivo de configuração onde ele tem os nomes que ele tem que procurar e procurar esses outros nomes na classe. Certo? Por exemplo, né? Então, o cara selecionou alguma coisa num determinado ponto. Então, o que o framework vai fazer? Ele vai, entre os métodos daquela classe, procurar pelos métodos começados com select. Certo? Que, inclusive, podem ser vários. Ok? Então, utilizando aí um recurso, digamos assim, pela nomenclatura e não através de você ter recursos de código que obrigassem, por exemplo, a classe a implementar um determinado método ou a ter determinados atributos. Certo? Então, a vantagem, né, é que agora vamos supor que eu tenho que pegar essa classe da aplicação e mandar e utilizar ela numa outra classe, utilizar ela num outro contexto, numa outra aplicação. Qual que é a dependência dela de alguma coisa do framework? Nenhuma, certo? Então é uma classe completamente independente, né? Então por isso que a gente chama aquele POJO, né? O que é o POJO? É o Plain Old Java Object.
também conhecido como um objeto que não tem nada de especial, uma classe sem nada de especial, que não precisa herdar de ninguém, não precisa implementar nenhuma interface, não precisa ter nada diferente para que o framework possa entender ela, certo? Mas isso daí tem um certo custo em termos de desempenho, tá? Então, por exemplo, no meu livro de reflexão, uma, uma medição que eu fiz lá mostrou que, por exemplo, utilizando a reflexão para invocar um método, você demora mais ou menos 3 vezes mais do que você demoraria para invocar um método dentro da linguagem de programação, tá? Agora, isso é questão de talvez menos de 1 milissegundo, tá? Então, a não ser que você vai invocar esses métodos alguns milhares de vezes usando reflexão, talvez você não precise se preocupar com isso, tá? Se você está fazendo alguma ação, como por exemplo, acessar um banco de dados ou exibir alguma coisa na interface gráfica ou fazer o acesso à rede, aí é mais motivo ainda para você não se preocupar muito com isso, tá? Porque o tempo que você acessa um método por reflexão, ou que talvez até você acessaria vários métodos por reflexão, comparado, por exemplo, com o acesso ao banco de dados, por mais que seja um acesso rápido, né, é muito mais demorado. Então, você otimizar essa parte, ela não digamos assim, não vai ter um efeito visível para o usuário, tá? Então, muita gente, eu já ouvi pessoa falar, não gosto de reflexão porque tem um desempenho pior, né? Só que esse desempenho pior a gente tem que pesar com os requisitos da aplicação. Muitas vezes a gente está abrindo mão de uma flexibilidade importante por um desempenho que não tem um efeito visível, né? Agora, por outro lado, se você está pegando alguns milhões ou milhares de objetos numa lista e comparando os atributos dele para ordenar utilizando reflexão, como você vai fazer aquela invocação alguns milhões de vezes, talvez nesse caso sim faça uma grande diferença, tá? Então são coisas que a gente tem que pesar, certo? Mas a gente não pode deixar de dizer que com certeza você invocar um método por reflexão, que você está descobrindo as coisas dinamicamente, sempre vai ser mais demorado, pouco menos ou pouco mais, do que você invocar você ter uma invocação de método que pode ser resolvida e definida em tempo de compilação, certo? Digamos aí a máquina virtual ela faz o melhor que ela pode, mas ela não faz mágica, tá? Uma coisa também que vale ressaltar é que o desempenho da máquina virtual no que diz respeito à reflexão vem melhorando sempre, né? Então essa diferença aí do desempenho é uma coisa que com o tempo vem sendo diminuído, tá? Mas como eu falei, nunca vai ser mais rápido do que uma invocação normal, tá? O grande problema da reflexão é justamente esses padrões de nomenclatura, né, que talvez fiquem um pouco implícitos na classe, né? Então, por exemplo, pode chegar um desenvolvedor desavisado e falar assim: ah, não gostei desse método select measurement, né? Eu vou mudar esse nome. E às vezes mudando o nome você vai mudar o comportamento, porque o framework vai deixar de invocar aquele método por deixar de obedecer a um determinado padrão de nomenclatura, tá? Então isso pode ser um problema, essa questão de não ficar muito claro, né? Talvez para quem está olhando o código, olha, esse método aqui tem esse nome porque tem um cara que procura por um nome desse tipo, né? Então, uma outra dificuldade é, por exemplo, olha, eu tenho lá, por exemplo, latitude e longitude, né? Mas talvez diferentes objetos representem a latitude e longitude com diferentes formatos. Talvez um determinado método de seleção ele só deva, por exemplo, ser chamado se eu tenho uma seleção em grupo, por exemplo.
se eu tenho todos os métodos, né? Se eu pego todos os objetos daquele framework e coloco, digamos assim, no mesmo saco, né? Ou seja, se eu não tenho nenhuma informação adicional sobre ele, eu não tenho, às vezes, como saber como que eu vou diferenciar o tratamento dessas classes, né? Então, por exemplo, para um framework que utiliza reflexão, todas as classes são iguais, né? Ele vai sempre procurar as mesmas coisas e vai invocar do mesmo jeito, tá? Então, podem surgir algumas perguntas, né? Por exemplo, em que formato que a latitude e longitude está definido, tá? Em qual layer que eu tenho que representar esse objeto, né? Então, por exemplo, quem já trabalhou com aplicação georreferenciada sabe que, por exemplo, normalmente eu tenho várias camadas, né? Que eu quero às vezes exibir diferentes coisas, né? Então, por exemplo, imagina que eu tenho uma aplicação que mostra medições em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma camada com as minhas medições de temperatura ou uma camada com as minhas medições de é, pluviométricas, por exemplo, né? Eu posso ter uma outra camada, às vezes na mesma aplicação, que mostra, por exemplo, os locais de coleta, que seria um conceito diferente dentro do meu sistema, né? Então, por exemplo, se o framework pega e trata todo mundo igual, como é que eu sei, por exemplo, qual o layer que ele tem que ser mostrado, qual o formato que ele está definindo, ou, por exemplo, quantos cliques ele tem que dar para considerar que ele foi selecionado, por exemplo, né? Ou que houve uma ação ali de clique. Então, por exemplo, essa é uma dificuldade quando eu utilizo reflexão. Como que eu diferencio as classes, né? Eu falo assim, olha, eu tenho um select aqui, mas aqui eu quero que o cara... esse método select é quando o cara simplesmente clicar uma vez. O outro eu quero quando ele clicar duas. Ou eu quero quando ele selecionar vários ao mesmo tempo, né? Então, assim, o grande problema da reflexão é que é muito difícil você expressar as diferenças entre as classes. Tá? Você fala assim, olha, eu quero que o framework que está utilizando reflexão, ele trate essa classe diferente dessa. Tá? Nesse sentido, seja num formato, seja na situação em que você vai invocar um método. Tá? E aí que entram os metadados, né? Ou seja, na verdade, né, toda a informação da classe, o próprio nome da classe, ela é um metadado. É uma forma, se eu digo que um método ele começa com select, que ele significa para mim que é um método que tem que executar numa determinada situação, de uma certa forma, eu tá dando esse nome é um metadado, né? Um metadado que está implícito ali. Só que esses metadados implícitos, por convenções de nome, eles não têm uma expressividade muito grande, digamos assim. Eu não consigo representar muitas informações a partir dele, tá? Então, por exemplo, as anotações, né, ou eu posso, por exemplo, ter uma forma externa, como um documento XML, ou algum arquivo de configuração para configurar metadados, né, das classes, mas uma forma muito utilizada hoje, né, principalmente em linguagens como Java ou C Sharp, né, que tem os attributes, que seriam equivalentes às anotações, né, são essas anotações em código, certo? Então, por exemplo, eu posso estar adicionando ali na classe, por exemplo, measurement, dizendo que ela tem que ser adicionada no layer info, né? Eu posso, por exemplo, nos atributos falar assim, olha, daí eu dou qualquer nome, por exemplo, para ele, por exemplo, lat e long, né? E falar assim, olha, esse atributo representa a latitude. Por quê? Como é que o meu framework vai saber disso? Porque ele tem a notação latitude, certo? E inclusive eu posso ali, por exemplo, dizer que o formato que eu quero que ele interprete aquela latitude seja o UTM, né? Então eu posso marcar qual a latitude, qual a longitude e posso adicionar informações a mais sobre isso daí. Eu não só estou falando, olha, esse atributo representa uma latitude, mas representa uma latitude neste formato, certo?
Eu posso, inclusive, estar adicionando informações naqueles outros atributos que são específicos, como, olha, isso aqui representa um valor, olha, isso aqui representa uma unidade. E, de repente, meu framework ele pode interpretar também essas informações. Certo? Nos métodos que são invocados, por exemplo, eu posso estar dizendo, olha, eu não preciso mais, por exemplo, ter um nome de método, por exemplo, começado com select, mas eu posso, por exemplo, chamar ali show, simplesmente. Né? Como que o framework vai saber? São todos os métodos que tem o metadado onSelect. Né? E dessa forma fica muito mais explícito para quem está lendo o código, né? Não simplesmente, esse método aqui tem esse nome, se eu mudar, isso vai mudar o comportamento. Né? Mas eu estou falando, olha, esse método tem um significado que é um método que vai ser chamado num evento de seleção. Tá? E, da mesma forma, eu consigo colocar informações adicionais, por exemplo, olha, quando a quantidade de cliques for 2. Certo? Então, nesse caso, eu não vou estar mais, por exemplo, simplesmente colocando ali, quando ele selecionar. Eu também posso adicionar informações sobre qual evento de seleção ele pode colocar. Então, a gente percebe que a gente utilizando metadados, né, isso daí abre, né, uma grande gama aí de possibilidades, um grande leque de possibilidades que eu posso estar. Por exemplo, vamos supor, se eu quero um novo tipo de evento, né, é só eu criar um novo tipo de anotação e procurar por ela. As classes que já existem, que não têm aquelas anotações, elas não vão ser afetadas. Certo? Agora, por exemplo, se eu estou utilizando composição, eu tenho que dar um jeito de aparecer com um método daquele tipo. Né? Se eu estou utilizando herança, é um problema pior ainda, porque eu vou adicionar um método abstrato lá na minha classe e isso daí precisa, as minhas subclasses que não implementam aquilo vão ter que dar um jeito de fazer aquilo, ou vou ter que de repente declarar aquele método, criar uma implementação default para aquele método. Certo? Então, como é que funcionaria nesse caso, né? O framework ele iria lá na classe, leria os metadados dessa classe em relação a qual leia, em relação a quais são as informações de latitude e longitude, ou se tem alguma outra informação naquela classe que eu possa interpretar, certo? E o meu framework, a partir dessas informações, ele cria, digamos assim, uma compreensão. Ele tem um conhecimento melhor sobre aquela classe. Não só utilizando a estrutura dela, que são os métodos e os atributos, mas também com esses metadados adicionais específicos do framework. Certo? Então, utilizando esse conhecimento da classe, ele pode acessar, por exemplo, olha, eu estou acessando aqui a latitude ou a longitude e sei como interpretar isso, porque eu sei qual o formato. Eu sei que essa classe tem que ser exibida no mapa, mas eu sei qual que é a camada que ela vai ser adicionada. Né? Então, no caso, o framework utiliza aí esse conhecimento. Tá? Então, esse conhecimento adicional aí desses metadados permite que você expresse, né, que quem está criando a aplicação possa expressar mais informações sobre aquela classe e, a partir dessas informações, poder interpretar aquilo, né, poder ter um conhecimento que permite que você diferencie uma classe da outra. Né? Ou seja, olha, o framework vai tratar essa classe do jeito A e essa outra classe do jeito B por causa dessa diferença desses metadados configurados. Certo? Então, de uma certa forma, a ideia das anotações é juntar justamente essa questão do desacoplamento com a flexibilidade. Né? Então, com os metadados, você consegue ter uma boa flexibilidade, consegue expressar informações na classe da aplicação, desacoplando ela do coisa. Normalmente, por exemplo, um framework que utiliza metadados, ele costuma ter um jar
né, separado só com os metadados. Por quê? Justamente para você poder utilizar aquela classe fora do contexto do framework. Tá? Lembrando, por exemplo, que a anotação ela não adiciona nenhum comportamento. Ela simplesmente adiciona uma informação na classe. Tá? Então a classe, contando que eu tivesse, né, aqueles metadados num outro contexto, né, que não seria nada que ia influenciar aquela classe em termos de execução, eu poderia facilmente estar implementando aquilo ali, certo? E aí, para fechar aqui a apresentação, né, a gente viu aí esses 4 tipos de framework que, de uma certa forma, a gente pode, quando a gente está utilizando, quando a gente está começando a criar um framework, a gente pode seguir, de uma certa forma, essa evolução, né? Começando aí, por exemplo, com o framework que a gente chama de white box, que é o que utiliza a herança. Por que ele é caixa branca? Porque a classe da minha aplicação, de uma certa forma, precisa conhecer um pouco da estrutura interna da superclasse. Depois eu tenho o black box framework, que a classe da aplicação, a classe do framework é aquela classezinha fechada, em que eu só adiciono classes da aplicação nela, certo? Então, de uma certa forma, é uma caixa preta, mas que eu posso adicionar coisas, eu não posso mexer, eu não preciso saber exatamente como ela faz aquilo internamente, né? Depois eu tenho o framework que utiliza reflexão, que vai estar procurando métodos com determinados nomes ou atributos com determinados nomes para fazer essa, essa busca aí no caso, né? E depois eu tenho o framework baseado em metadados, que são aqueles frameworks que onde você, na verdade, tudo de uma classe é metadados, né? Não me entenda mal. É como se o framework reflectivo, ele de uma certa forma, ele meio que também é orientado aos metadados, só que é aqueles metadados que a classe já tem, né? O framework baseado em metadados é aquele em que a pessoa que está criando a aplicação, ela trabalha às vezes muito mais com a configuração de metadados do que com por exemplo, a implementação de métodos ou a chamada de método do framework. Então, nesse caso, o framework ele te dá uma série de metadados que são específicos do domínio dele para que você possa adicionar na classe e, com isso, de uma certa forma, configurar como que o framework vai funcionar, né? Como que vai ser o funcionamento do framework para aquela classe específica. Tá? Isso, de uma certa forma, é um pouquinho diferente, por exemplo, de uma configuração, né? Que, por exemplo, eu vou configurar o framework para funcionar desse jeito. Então, aquele framework vai funcionar daquele jeito para todas as classes daquela aplicação ou daquela instanciação dele. Agora, com os metadados, ele pode funcionar diferente dependendo da classe, né? Da classe do objeto que ele está recebendo como parâmetro. Tá? Então, eu enxergo aí essa linha de evolução, né, em termos, digamos assim, de sofisticação de solução e da flexibilidade que a gente consegue com cada uma delas.